Segue então, vamos lá. A próxima questão aqui, então, vai ser a questão número 43 da página 42. Na verdade, tanto a página quanto o exercício são números 42. 42 ao quadrado. Isso, 42 ao quadrado. Aí, no caso aqui, fala assim, seja f uma função afim, tal que nessa função afim, o f de menos 2 ele é igual a 3 e o f de 1 é igual a menos 3. Temos isso aqui. Então, nós sabemos que o f de menos 2 é 3 e que o f de 1 vale menos 3. Aí ele pergunta para a gente aqui, pede para representar graficamente a função, a letra A. E depois pergunta para a gente, determina o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta obtida. Vamos fazer assim, gente. Eu vou pegar e vou fazer, então, a letra A. A letra A que ele pede para representar graficamente a função, em suma, é só pegar e fazer o gráfico. Só um detalhezinho, quando você escreve que f de menos 2 é igual a 3, você pode interpretar isso aqui como sendo o x igual a menos 2 e o y igual a 3. Quando você escreve que f de 1 é igual a menos 3, uma interpretação para isso é que quando o x valer 1, o f dele vai valer menos 3. Então, você consegue, a partir de cada expressão assim, inferir quem que é o ponto, né? O primeiro ponto é menos 2 e 3, menos 2 do x, 3 do y. E o segundo ponto é 1 e menos 3, 1 do x menos 3 do y. Então, a letra A, basicamente, o que ele pede para você fazer é o gráfico. A representação gráfica é o gráfico da função. É só marcar os dois pontos e ligar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Aqui você vai ter menos 2 e 3. Vou marcar menos 1, menos 2 que está aqui, 1, 2 e 3 que está aqui. Que é esse ponto aqui. E depois eu tenho o ponto 1 e menos 3. 1 do x e menos 3 do y. Eu vou pegar e vou ligar isso aqui agora. Vou usar uma caneta de outra cor aqui. Ligando aqui, então, pessoal, vai ser a reta em questão. Então, logo essa reta que passa por menos 2 e 3, 1 e menos 3, o gráfico dela é assim. A letra B pergunta quem é efetivamente essa equação aqui e pergunta quem é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos fazer também. Eu acho que deve dar para caber aqui nesse cantinho. Então, como é que eu vou fazer essa conta aqui da letra B? Vou fazer assim, olha. Como eu tenho os dois pontos, eu posso colocar x, posso colocar y. Vou colocar o primeiro ponto aqui, que é o menos 2 e 3. Vou colocar o segundo ponto aqui, que é 1 e menos 3. E vou aplicar, no caso, essa propriedade aqui, que ela ajuda, né, ela é bem prática para você conseguir achar a equação da reta. Vamos lembrar que o que a gente vai utilizar aqui vai ser, no caso, o quê? A regra de Sarros, basicamente. O conceito é o mesmo conceito da regra de Sarros. Então, temos x vezes 3. 3x vezes 1 vai dar 3x mesmo. Y vezes 1 vai dar y. Quem fica aqui nesse cantinho vai ser o 1. Então, fica y mesmo. Depois, ó, 1 vezes menos 2 dá menos 2, que multiplica menos 3, vai dar, no caso, 6. Então, eu vou colocar 6 aqui. Quando eu subir, gente, ó, 1 vezes 3 dá 3, que multiplica 1 dá 3, fica menos 3. Menos 3 que multiplica 1 dá menos 3. Aqui em cima vai ficar o x. Então, vai ficar, então, mais 3x. Ó, menos 3 vezes x vai dar mais 3x. E aqui, ó, 1 que multiplica menos 2 dá menos 2. Que multiplica y dá menos 2y. Quando eu trouxer para cá, fica mais 2y. Isso aí, gente. Termina aí. Essa primeira etapa da conta. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então, percebam só. Eu posso juntar esse 3y aqui
esse 3x aqui com esse 3x aqui, esse y aqui com esse 2y aqui. E esse 6 com 3. Então, fica 3 com 3 dá 6x. Y mais 2y vai dar 3y. Certo? E o 6 menos 3 dá 3. Aí, isolando agora o y no primeiro membro, fica assim. Fica 3y igual a menos 6x menos 3. Então, vai dar o seguinte, ó, se eu dividir menos 6 por 3, dá menos 2x. E pegar menos 3 com 3 fica menos 1. Então, ele pergunta para a gente, pessoal, quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Vamos lembrar que o coeficiente angular é o que acompanha o x, e o coeficiente linear, no caso, quem está sozinho. Então, o coeficiente angular, ele vai ser, no caso, o m igual a menos 2. E o coeficiente linear, que é a segunda coisa que ele pergunta, vai ser, no caso, menos 1. Tá? Que nesse caso ele pergunta quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. O angular é sempre acompanhado pelo x, né? Isso. E o linear é outro termo sozinho. São os nomes que eles recebem, né? Esse angular aqui tem a ver com o ângulo. Esse linear aqui tem a ver com a questão de onde a reta passa, né? Em que lugar que a reta vai passar. Tranquilo. Passa mais acima, mais abaixo. Ela não te dá o ângulo, te dá o posicionamento dela em relação ao plano cartesiano. Beleza. Bom, a letra A, na verdade, essa aqui seria a letra A, essa aqui seria a letra B. Então, a gente pode passar agora para o número 43. Número 43, então, gente, ó. Um vendedor possui salário fixo de R$300, mais comissão de 4% sobre o total de vendas no mês. Ok. É bem razoável, né? Dá para você consegue pensar de maneira prática esse problema aí. Então, ele recebe R$300 de salário fixo, mais comissão de 4% sobre o total de vendas no mês. Ok. Aí fala assim, represente graficamente o salário Y do vendedor em função do total de vendas X realizadas no mês. Aí pergunta qual é a equação geral da reta obtida. Pessoal, essa conta aqui é o seguinte, o primeiro passo é você analisar o que é o 4%. 4% em número decimal vai ser igual a 0,04. Por quê? Porcentagem, basicamente, é uma fração com denominador 100. Então, se eu tenho 4%, 4% ele é igual a 4 dividido por 100. E 4 dividido por 100 é 0,04. Significa que se eu quiser calcular 4% de alguma coisa, é só pegar, no caso, essa coisa e multiplicar por 0,04. Certo? Essa ideia inicial aqui? Exemplo, suponha... Tranquilo? Sim. Então tá. Então, eu sei que ele vai receber uma porcentagem de 4% sobre a quantidade de coisas que ele vende, mais o salário fixo de R$300. Então, o salário dele, vou chamar de Y, vai ser igual aos R$300 fixo, mais 0,04 vezes X, onde esse X aqui é o total de vendas dele. O total de vendas. Tá? Então, essa expressão aqui me dá, no caso, a função que ajusta ou que associa o salário dele fixo com a parte variável. Então, vamos entender o que o exercício pergunta para a gente agora. Represente graficamente o salário Y do vendedor em função do total de vendas realizadas no mês. E pergunta qual é a equação obtida. Essa aqui, no caso, é a equação. Essa aqui, no caso, é a equação. Aí, para você representar o salário dele, pessoal, é muito simples.
eu posso fazer o seguinte, quer ver? Eu sei que se eu pegar e traçar o plano cartesiano, no eixo Y, ele sempre passa no termo que não tem o x. O termo que não tem o x aqui é o 300. Então, significa que se ele não vender nada, ele ganha R$300. E depois eu consigo saber qual o valor que ele vai ganhar de acordo com as vendas dele. Então, por exemplo, quer ver? O que acontece aqui? Como é que vai ser esse gráfico? Se ele não vender nada, ele ganha R$300. Então, vai partir aqui do 300. Certo? Vamos colocar o seguinte, se ele vender R$100, vamos colocar o 100 aqui, vamos colocar depois se ele vender 200, só para a gente ter esse gráfico aqui de maneira fácil para entender. Ó, se ele vender, por exemplo, R$100, como o Y nosso é 300 mais 0,04 vezes x, se eu calcular o Y de 100, é só no lugar do x colocar o 100, fica 300 mais 0,04 vezes 100. Se eu pegar 0,04 e multiplicar por 100, pessoal, dá 4. Tá? 4 mais 300, então vai dar R$304. Vamos fazer o seguinte, não ficou bom não isso aqui. Vamos supor que ele venda 1.000, que ele venda 2.000 e que ele venda 3.000. Fica melhor para a gente montar essa conta. Então, se ele vender 1.000, a gente vai pegar, no caso, 4% de 1.000. Qual vai ser o salário dele? Vai ser 300 mais 40, que dá 340. Porque se eu fizer a conta 0,4 vezes 1.000, dá 40, exatamente. Então, quer dizer, se ele vender 1.000, ele vai receber R$340. Vamos colocar da seguinte maneira. Vamos tentar mexer um pouco nessa escala aqui, que não ficou boa. Eu vou colocar o 300 aqui, gente. Para a gente ter uma escala um pouco melhor. Se ele vender 1.000, vai ganhar 340. Vamos colocar o 340 aqui. Tá? Se ele vender 2.000, vai ficar 300 mais 0,04 vezes 2.000. Que dá, então, vai dar 300 mais 80, que vai dar, então, 380. Então, quer dizer que ele vai ganhar R$380. Está um pouco mais aqui em cima. Em suma, gente, fazendo esse gráfico aqui, ó, se ele não vender nada, ele ganha 300. Se ele vender 1.000, ele ganha 340. Se ele vender 2.000, ele ganha 380. Aí você consegue ter uma projeção do salário dele. Na prática, quanto mais ele vender, maior vai ser o salário dele. Entenderam a ideia básica do exercício aqui, pessoal? Como é que é? Ou eu compliquei demais? Uma coisa que é simples. Não, sim, professor. Quanto mais ele vender, maior vai ser o salário dele. Exato. Então, é só você pegar o total de vendas, multiplicar por 0,04, que equivale a 4%, somar com o salário fixo, que é 300. Resumidamente, a história é isso, né? Desse gráfico aqui. Mas ele tem que vender muito também, né? Quanto mais ele vende, se ele vender 10.000, né? Aí começa a dar um valor um pouco maior. Mas se você analisar... Nossa senhora! Nessa quarentena não tá vendendo nada, coitado. Rapaz, eu concordo com você. O pessoal de comércio, assim, é preocupante. Não, eu penso, cara, igual que quem faz feira, né? Quem faz feira, as feiras estão todas fechadas. É muito preocupante. Essa região nossa, que tem muita gente que é feirista, né? Aqui em Colatina mesmo, tem muita gente que faz feira de sábado que está fechado. Então, quer dizer, é uma perda muito significativa.
Conheço muitos aqui que vai para Colatina fazer feira e tá reclamando, né? Tá sentindo falta. Eu consigo entender plenamente a situação deles, que é uma situação muito complicada. Pois é. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos pegar o número 44 aqui. O 44 é o seguinte, a equação reduzida de uma reta é y igual a menos 3x mais 7. Essa reta é representada essa reta é representação gráfica de uma função afim f. Ok. Qual é o valor de f de 2 e de f de menos 1? Ele dá isso aqui para a gente, pergunta para a gente quem é o f de 2 e quem é o f de menos 1. Gente, essa conta aqui é muito simples, é só você pegar e substituir. Lembra que você utilizar y ou utilizar f de x é a mesma coisa. Logo, essa conta aqui ela pode ser escrita assim. Aí fica menos 3 vezes 2, que é o x aqui, mais 7. Menos 3 que multiplica 2 vai dar, no caso, menos 6. Menos 6 mais 7 é 1. Então, no caso, f de 2 ficou sendo 1. E aqui fica menos 3, que multiplica menos 1, mais 7. Menos 3 que multiplica menos 1 vai dar 3. 3 mais 7 vai dar, então, 10, pessoal. Dá isso aqui, então. Essa questão 44 é só isso aqui. Questão bem tranquila, por sinal. Bom, eu vou fazer com vocês agora, então, a número 45. A 45 é o seguinte, ó. A figura representa o gráfico de uma função afim f. Ok. Sabendo que a tangente de alfa vale 3, determine a lei que define f. Ou seja, pergunta quem que é a função. Vou montar aqui o gráfico, que aí fica mais fácil para entender. Quer ver? Temos esse gráfico aqui. Aqui vai ser o alfa. Aqui a gente tem um ângulo reto. E aqui ele fala que passa no 5. Uma informação que esse exercício traz para a gente aqui é que a tangente desse ângulo alfa aqui vale 3. Aí pergunta para a gente quem é a lei de associação aqui. Pessoal, essa conta é um pouco diferente, porque ela dá para a gente a tangente desse ângulo aqui. Só que eu tenho que saber, para calcular isso aqui, quem é a tangente desse outro ângulo aqui. Eu sei que a tangente desse ângulo aqui vale 3. Só que eu preciso pegar e saber quem que é a tangente desse outro ângulo aqui. Esse aqui que me interessa, não esse aqui. É só pegar e depois é 180 graus, não é? Ali por cima. Sim. Só calcular o valor desse tangente de 3 e depois complementar para dar 180. Concordo com você, mas tem uns detalhezinhos aí, Muriel. Eu não sei se essa conta que eu vou fazer aqui, gente, é a conta mais simples que tem para fazer. Eu estou pensando aqui uma maneira de fazer essa conta aqui. Na verdade, vai valer o seguinte, quer ver? Deixa eu pensar um pouco aqui. Esse ângulo aqui vale 3, ok. Eu vou fazer um pouco diferente. Se você analisar, pessoal, o que acontece? Esse ângulo aqui vale 3. Então, eu sei que a tangente desse ângulo vale 3. Se a tangente desse ângulo vale 3, a gente pode falar o seguinte, então. A gente pode falar, então, que o alfa, né, que é o ângulo, ele vai ser igual a arco tangente de 3, que é aquela função inversa da tangente. Eu até trabalhei com vocês a questão da tangente. O arco tangente é aquela função que te possibilita calcular quem que é o ângulo. Ele é o contrário. Depois eu faço na calculadora aí. Consequentemente, esse ângulo que eu vou chamar de ângulo θ aqui, que é o ângulo que me serve,
quem vai ser o nosso coeficiente angular, a tangente de θ, ele vai ser, na verdade, igual a tangente de quem? De 180, que é todo esse ângulo aqui, menos o alfa. Certo, pessoal? Porque, olha só, o alfa nosso é esse pedacinho aqui. Para fazer essa conta, tenho que ter o outro pedaço. Então, esse θ aqui vai ser quem? Vai ser o 180, que é o total, menos esse pedacinho aqui, que é o alfa, que é o que eu coloquei aqui. Mas eu sei o seguinte, eu sei que o alfa ele é dado por arco tangente de 3. Aí eu consigo achar quem é esse m aqui. Eu vou jogar aqui na calculadora, pessoal, para vocês verem como é que eu faço essa continha aqui. Mas, em suma, é só você jogar na calculadora. Quer ver? Configura ela em graus, aliás. Essa conta ela é assim. Eu coloco aqui, ó. Acho que dá para enxergar aí. Vai ficar tangente, abro parênteses, de quem? De 180, menos, como está arco tangente de 3, eu venho aqui, ó, aperto o Shift, aperto a tangente, fica a tangente é menos 1. Aqui eu venho, coloco 3, fecho parênteses e fecho o primeiro parênteses que eu abri quando eu coloquei a tangente. Dá menos 3, então. Que coisa, não? O que faz todo sentido, pessoal. Porque eu passei para vocês também o seguinte, que a tangente de um ângulo, por exemplo, quando ela extrapola 90 graus, exemplo, eu falei para vocês que o θ, como é que eu falo isso aqui? Enfim, quando um ângulo ultrapassa 90 graus, deixa eu fazer uma conta aqui embaixo. Quando você pega um ângulo assim, que vale mais do que 90 graus, exemplo, esse ângulo aqui, que eu chamei de θ, esse θ aqui, a tangente dele é igual a menos tangente de 180 menos θ. Que aí você acaba tendo esse ângulo aqui. Então, olha só. A tangente desse ângulo aqui é igual a menos tangente de 180, que é o total, menos o θ que está aqui. Então, na prática, foi o que foi utilizado aqui. Você pode perceber o seguinte, que a tangente desse ângulo aqui tem que ser igual, no caso, a tangente de menos 180 menos θ. Onde 180 menos θ é exatamente esse pedacinho que está aqui, que ele está falando que é o alfa. Ou seja, a tangente daquele alfa aí, ele ficou como sendo a tangente de menos 180 menos θ. Esse valor aqui, pessoal, era o que eu tinha, que era 3. Consequentemente, essa tangente que eu estou precisando aqui, ela ficou sendo, então, igual a menos 3. Em suma, pessoal, não se prendem muito nisso aqui não, tá? Mas o que eu falei Professor, faz sentido. Oi, coloca a câmera um pouco para o lado direito. para cá. Ok. Agora, Aí. beleza. Então, só restrição. Ó. Esse ângulo aqui, quando ele ultrapassa 180,
é menos tangente de 180 menos alfa. Isso aqui foi visto. O detalhe todo, então, que esse ângulo aqui, 180 menos alfa, é exatamente esse ângulo alfa que está aqui. E essa tangente que foi dada para a gente, ela valia 3. Aí, só ajustando aqui, esse menos passou para cá, então deu isso. Então, na verdade, a tangente aqui do nosso ângulo θ, que eu preciso que esse ângulo aqui vai ser o menos 3. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas está correto, tá? Essa conta. Ó, deixa eu tentar... Beleza, professor. Vamos tentar finalizar. Está meio estranho, mas está correto. Pai, tem que tapinar que é giro, hein? Quê? Vamos lá, então, pessoal. Finalizar essa continha aqui. Esse ponto aqui, no caso, ele é o 0 e 5, tá? Só pegar e jogar na fórmula aqui agora. A fórmula é y igual... Nossa, errei de novo. É y menos y0 igual a m, que multiplica x menos x0. No caso aqui, o ponto em questão é o ponto 0 e 5. Esse aqui é o x0, esse aqui é o y0. Então, fica y menos 5 igual o nosso m, que é menos 3, x menos o x0, que é 0. Menos 3 que multiplica x dá menos 3x, menos 3 que multiplica 0 é 0. Logo, fica y igual a menos 3x mais 5. É isso que ele pergunta para a gente aqui. Aí, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Tá? Eu só vou selecionar aqui uma atividade para vocês para a próxima aula. A atividade que eu vou passar, que eu vou mandar a foto para vocês, é da página 46, do número 47 ao 53. Mas eu tiro uma foto e mando para vocês depois, quando eu pegar e mandar as fotos dessas notas aqui, tá bom? Então, tá, vou parar por aqui. Aí a semana que vem, então, a gente continua. Segunda-feira a gente pega e faz uma outra aula online assim. Beleza? Então, pessoal? Beleza, professor. Então tá. Beleza. Então, bom fim de semana, até segunda-feira. Tranquilo. Pra você também. Falou. Valeu.